Oi, pessoal. Harry aqui da Joia Única. A gente tem mais um episódio hoje do Joia Única Cast. A gente hoje tem uma pessoa aqui muito especial, que é o Marco, que é um celebrante de casamento. Então a gente sabe que a grande maioria das cerimônias tem sempre um mestre, tem sempre um especialista no assunto. Então, Marco, bem-vindo. Bater um papo para a gente trocar um pouquinho de informação. Pessoal, curte, compartilha. Fazer isso daqui não é uma coisa fácil, a gente tem que envolver uma série de pessoas, pessoas vêm de fora. Então é um trabalhão que a gente faz, na verdade, para trazer conteúdo, para trazer informação, para realmente gerar conteúdo para quem está nesse mundo, nesse início de mundo de um casamento e tudo mais. Então, bater um papo aqui com o Marco, conhecer um pouquinho. Você é celebrante já há quanto tempo, Marco? Quanto tempo você já faz isso? Isso, primeiramente, obrigado, Harry. É um prazer estar com você, contribuir com esse projeto tão incrível e que vai engrandecer muitas pessoas e ajudá-los, instruí-los. Eu celebro casamentos desde 2017 e nunca quis ser celebrante de casamento, sempre digo isso. Foi a profissão que me escolheu. Digo isto pois no meu casamento posso trocar votos com a minha esposa, uma pessoa que estava lá a trabalho, viu o meu trabalho, na verdade viu os meus votos e aí perguntou se eu não poderia ser o celebrante, porque viu que eu falava bem. E aí, como minha vida é movida a desafios, eu acabei topando. Foi sem querer, então. Sem querer, fiz a minha primeira cerimônia, os convites começaram a chegar, de repente deu um bom, e aí a gente começou nesse ofício tão especial e que tem alegrado e compartilha de momentos tão especiais com tantos casais. Então, sem querer, você se achou nesse mundo de celebrante. Sem querer, sem querer. E aí, onde eu ia, nas primeiras abordagens, reuniões, eu falava um pouquinho do meu início, da minha história, e a galera, poxa, mas você é tão jovem, você é um garoto. Na época eu tinha 23 anos. E aí, de tanto ouvir que era jovem, aí eu falei, já que o pessoal só me aborda falando que é garoto, que é um menino que é jovem, eu falei, vou montar a marca, Jovem Celebrante. E Que aí legal. ficou, aonde eu vou, o jovem chegou, o jovem tá aí, então foi a marca aí do Jovem Celebrante, por esse jeito leve. E nesses anos aí de celebrante, qual foi a celebração mais diferente ou mais única que você já fez, nessa tua carreira? Algo diferente do padrão, vamos dizer assim. Então, na verdade, eu trabalho com cerimônias personalizadas. Eu sempre vou de acordo com o jeito de cada casal. Mas eu acredito que a cerimônia mais diferente que eu fiz foi uma cerimônia de um casal chamado Igor e Natália. Eles são fãs do Harry Potter até hoje. E, inclusive, na casa deles tem decorações, etc. No dia da noiva, ela postou uns stories que estava assistindo Harry Potter na preparação para o casamento. E aí, vendo que eles gostavam muito, que a história deles tinha todo um dilema concernente ao Harry Potter, né? Porque, na verdade, eles se conheceram também por conta disso. Eu tive a ideia de fazer a cerimônia de acordo com o filme, busquei ajuda de algumas Uau. pessoas que entendiam sobre o assunto, porque eu não sabia nada, e eu celebrei sobre a passagem secreta do amor. E o mais interessante é que eu tava sentindo que faltava algo. E aí, 3 dias antes, minha esposa até me chamou de doido. Fui numa loja de fantasia, consegui alugar uma capa da Granfinória, a gravata e a varinha mágica. E aí, no dia, quando eu comecei a cerimônia, eu iniciei bugando todo mundo, falando que existia uma pessoa que queria estar lá fazendo aquele casamento, mas por motivos de forças maiores não pôde, mas me deu uma ordem dizendo que eu poderia fazer a cerimônia no lugar dele, mas só poderia iniciar a cerimônia se eu usasse a sua capa, a sua gravata e a sua varinha. E aí eu celebrei, me vesti de Harry Potter e fiz a cerimônia para eles, foi um sucesso. E o casal deve ter amado, Nossa, a né? galera pirou assim, é claro, eu fiz isso porque tinha a ver com a essência, com o jeito, com o estilo deles. Então foi uma cerimônia que viralizou bastante, o pessoal gostou bastante e que ficou a identidade, o estilo, o jeito do casal. Então foi o dia que eu celebrei de Harry Potter. Muito legal. E até hoje você já fez quantos casamentos nessa tua trajetória? Mais ou Olha, menos? sim, eu costumo não contar assim, mas Mais ou pelo menos. que eu sei, mais de 600 cerimônias Uau, já foram realizadas, uau. 600 casais aí e que a gente pôde contribuir de alguma forma contando a história no altar. Agora, explica um pouquinho o que que é, na verdade, um celebrante, né? Qual é a função dele versus uma pessoa religiosa versus um juiz? Como é que entra o celebrante nessas duas questões, vamos dizer, religiosa e civil? Como é que é isso? Eu costumo dizer que o celebrante social de casamento, ele é um amigo quase íntimo do casal. Eu digo isso porque, geralmente quando o casal não quer uma cerimônia religiosa, e acontece isso muito, eu sou muitas vezes abordado falando, Marco, a gente gostou muito de você, meu noivo é católico e eu sou de família evangélica.
Então não pode ser nenhum padre, nenhum pastor. Tem que ser alguém Tá. que seja neutro. Então vou entender, vou estudar o casal e trazer uma cerimônia que tenha sentido para o casal. Então o celebrante tem essa responsabilidade de fazer uma cerimônia que seja leve, que seja bonita, que seja romântica, que tenha a ver com o estilo do casal, ou às vezes se o casal não for romântico, fazer algo mais descontraído. Então eu estudo o casal, entrevisto o casal, entendo o jeito, a essência, o estilo, a filosofia de vida do casal. Para que você faça uma coisa sob medida para aquele E casal. isso aí, eu falo que é sob medida. Não é somente o terno do noivo, ou o vestido da noiva, ou até mesmo a aliança, né, que é feita sob medida. Mas a cerimônia de casamento também, ela pode ser feita sob medida, no estilo, no jeito de cada casal. Então, na verdade, um celebrante, ele resolve a questão, vamos dizer, religiosa e civil também. Ele tem poder de ser a pessoa cível para assinatura, ou obrigatoriamente precisa ter uma pessoa do cartório? Na verdade, assim, o celebrante social de casamento, ele pode celebrar sem ou com efeito civil, mas para fazer com efeito civil a assinatura, eles têm que estar ligado com uma instituição, com uma igreja, ou seja, o efeito civil é religioso. Então, esse celebrante tem que estar apto porque ele está nomeado por uma instituição ou uma igreja, um lugar que dá a ele essa autoridade perante a lei. Então, tem celebrantes que fazem o efeito civil porque são autorizados, tem celebrantes que não fazem com efeito civil, só fazem a parte social, personalizada, aquela coisa mais leve, sem essa parte da assinatura. Mas é possível sim, se ele estiver ligado ou coligado com uma instituição que dá a ele essa autoridade para fazer no dia a cerimônia de casamento com as assinaturas. Achei muito legal uma coisa que você falou, que você vai conhecer o casal, né? Você vai, entre aspas, entrevistar e saber quem eles são, para você fazer uma coisa realmente na medida da personalidade daquele casal. Então, aqui, como nós fabricamos alianças de ouro, a gente tem os atendimentos pessoais no nosso showroom e a gente também acaba conhecendo esse casal, a gente acaba conhecendo o jeito desse casal, o estilo desse casal, para a gente encontrar uma aliança mais no jeitão daquele casal. Então, acho que essa personalização para com quem você tá atendendo faz muita diferença do que você simplesmente receber um casal, ok, hoje eu vou fazer seu casamento e trabalhar com um texto, com uma didática ali padrãozão e quadrada, que não tem a ver com aquele casal, né? Quer dizer, essa personalização, essa humanização, talvez, acho que é outro nome que a gente consegue dar para o casamento, seja numa aliança, seja numa cerimônia, eu acho que isso conta muito, eu acho que isso tem muita diferença no futuro desse casal. Conta muito e assim, uma das maiores alegrias, surpresas e privilégios que eu tenho é quando eu encerro uma cerimônia e no outro dia eu recebo um áudio, uma mensagem de um noivo, uma noiva falando: Marco, você não tem noção. As pessoas começaram a me abordar, os convidados na festa. Pô, quem que é esse cara? Ele é um amigo de infância? Ele é da família? É um amigo Eu de infância que nunca ele vi conhece ele. tanto que. Conhece tanto, falou com tanta propriedade, conseguiu traduzir ali as emoções e trazer a essência do casal com tanta verdade que as pessoas nem sabem que eu sou um celebrante. Elas pensam que eu sou um amigo quase íntimo. E a ideia é, pô, cadê ele? Por que não tá na festa? Não é um amigo de vocês? Não, ele é um celebrante. Poxa, eu pensei que era um amigo. Falou com tanta propriedade, porque eu entendo que cada casal é único, cada história é única, e é por isso que a gente não trabalha com textos prontos, né? Sim. Eu crio de acordo com o jeito, com a essência de cada casal, sempre respeitando, como eu falei, os princípios, valores, a crença ou não crença, a gente tem E aí, o esse que cuidado. acontece se no dia do casamento te dá uma dor de barriga, uma febre, uma gripe, uma pneumonia, você não consegue ir? O que que faz? Na verdade, o que acontece? Até hoje, eu nunca deixei de fazer nenhuma cerimônia de casamento, todas deram certo, Você mas fez isso, doente, não doente, você sim, fez. já fiz, já até com piriri, já anunciei o beijo, daqui a pouco eu tinha sumido. Mas acontece, a gente é ser humano. Mas é claro, tem um contrato, a cláusula, caso aconteça algum acidente, uma enfermidade, aconteça algo comigo que eu não possa comparecer, o casal nunca vai ficar de mãos atadas. Eu tenho um clube de celebrantes, na verdade, eu participo desse clube de celebrantes. Ele é composto, acho que, por 12 celebrantes. Todos nós somos amigos profissionais. A gente acaba trocando figurinha. Na pandemia, a gente se ajudou bastante. Teve cerimônias que eu não pude fazer por conta de data. E eu fiz no lugar de alguns fez no meu lugar. É claro, sempre com aprovação, avisando o casal, com aceitação. Então a gente não tá só, né? Ninguém vem sozinho nessa vida. Quer Então, dizer, tem backup sempre. inclusive, eu sou muito grato pelo Clube de Celebrantes, que são grandes amigos, são pessoas incríveis aí que
tem me ajudado e eu tenho ajudado também a gente contribuir no mercado de casamento. E como é que foi durante a pandemia essa questão de casamento? Realmente parou? Vocês não conseguiram fazer nada? Chegou a ter um casamento virtual? Chegou a se fazer casamento por Zoom? Sim, na verdade, sim. Eu acabei fazendo alguns casamentos muito intimistas. Um exemplo, eu tive casais que tiveram que reagendar a data, mas estavam com o apartamento pronto e queriam se mudar e morar juntos, Claro. em plena pandemia. E aí falaram, pô, Marco, a gente gostaria de fazer um jantar somente com os nossos pais, é claro, fizeram um teste, todos estavam negativos para o Covid. E eu fui, mesmo que na distância, levei algumas palavras de afeto, de carinho, de esperança, de amor. Fiz uma celebração, eles jantaram com os pais, e aí, claro que depois teve a festa pós-pandemia. Mas tive casamentos também que eu fiz no Zoom, Fez por Zoom? no Meets, né? Que eu coloquei o blazer, a camisa, a gravata, mas tava de chinelo e bermuda embaixo. Então deu para dar essa enganada, né? Porque é só de cima, daqui para cima, então foi mais tranquilo. Mas a gente conseguiu sim. Na verdade, eu tive muitas pessoas, muitos amigos que sofreram demais, né? Mas a gente teve que se readaptar. Eu, particularmente, tive 89 cerimônias agendadas. É mesmo. 89 Foi pessoas, um casamentos. sofrimento enorme, né? Eu tô pra te falar que eu acho que eu tô terminando agora de entregar os casamentos da pandemia. É Eu acho mesmo. que restam uns dois ainda que eu não entreguei ainda, que tá pra acontecer. Inclusive, eu tenho casais que reagendaram, tipo, 4 anos, já são pais, já viajaram, já só vão fazer a festa mesmo pra comemorar, porque tá tudo pago. Entendi. Mas já. Agora, o que que você acha que o que que leva um casal a escolher um celebrante, a escolher, por exemplo, um padre ou um rabino, ou seja a religião que for, leva ele a optar por um celebrante? Porque basicamente eles são de religiões diferentes e eles precisam fazer uma coisa mais ecumênica. O que que você imagina que leva um casal a optar por esse caminho de um profissional? Eu vou te dar dois fatores. Primeiro, eu chamo de identificação. Hoje os casais querem se identificar com alguém que entenda eles e faça uma cerimônia de acordo com a vontade deles. E o segundo é a reclamação que eu sempre escuto, que eu leio e até mesmo recebo em áudio pelas noivas. Marco, encontrei o seu perfil, gostei muito do seu trabalho e eu acho que tem tudo a ver conosco. Por quê? Fui num casamento que o líder religioso ficou 2 horas falando, Um monte de ninguém blá blá blá, não aguentava aguentava mais. mais, aquela coisa engessada. Não vamos generalizar, não são Claro, todos, lógico. mas a maioria acaba extrapolando, se empolgando. Então as pessoas não aguentam mais isso, essa cerimônia engessada, cansativa, maçante e que é o mesmo discurso de sempre. Então acho que tempo é dinheiro e o casamento em si é um investimento muito alto. Então, hoje eu faço uma cerimônia em 40 minutos, 45 minutos inteira, desde o início ao fim. Porque eu acredito muito que não é o tanto que se fala, mas é o que se fala. Afinal, as pessoas raramente se lembram do que foi dito, mas jamais se esquecem do que sentiram. Acredito muito nisso, naquilo que se sente. Você vê uma tendência no mundo dos casamentos de cada vez mais se sair do tradicional, de novo, seja um padre ou qualquer entidade religiosa, e seguir mais para esse ramo, para esse mundo do profissional do casamento? Você sente uma tendência ou existe ainda muita tradição de se fazer com um padre, porque o pai fez com um padre, porque os avós fizeram com um padre? Como é que você enxerga esse movimento? Eu acho que está bem equilibrado, porque, como eu falei para você, vale muito o perfil. Tem casais que são mais religiosos, tradicionais, que querem, tem casais que não. Mas o que tem acontecido muito, tá? E eu presencio isso direto. Eu tenho casais que são católicos, praticantes, evangélicos, que não deixam de fazer uma cerimônia na igreja católica, ou até mesmo com o pastor numa igreja, mas também querem fazer uma cerimônia no campo, na praia, num lugar mais aberto, e acabam contratando um Ah, eles celebrante. fazem duas cerimônias, a Fazem duas religiosa cerimônias. e uma, vamos Isso. dizer, social. Eu tive casal que casou, tipo, numa quarta-feira na igreja católica, só com a família, com os irmãos, com os primos, uma coisa mais intimista, e depois, automaticamente, casou num campo, na praia, comigo como celebrante. Por quê? Na igreja católica apostólica romana, o padre não é permitido sair para celebrar fora. Uhum. Então, geralmente, quem quer uma cerimônia na igreja acaba fazendo, mais intimista com os pais, mas depois faz a cerimônia já com todos os convidados, Quer com o dizer, sendo celebrante. fora da igreja, não pode ser com padre, tem Não, que ser com um profissional. a igreja apostólica católica romana não permite, somente se for dentro da igreja. Ah, não sabia dessa. Interessante. E você vê algum tipo de rixa entre padres, vamos dizer,
pessoas religiosas em relação ao cerimonialista, quer dizer, ao celebrante, na verdade, perdão, que eles acabam não gostando, ou algo do gênero? Tem algum tipo de rixa nesse sentido, ou é uma relação harmônica? Eu vou falar com propriedade dentro daquilo que eu acredito que eu pertenço. Eu sou cristão evangélico. Eu já fiz cerimônias de casais que eram evangélicos que me contrataram, que o pastor não gostou. Ficou enciumado, Imagino. não achou legal. Mas hoje eu vejo a tendência dos casais optarem pelaquilo que eles querem, né? Então, assim, eu tento sempre trazer uma forma harmônica de trabalhar, às vezes conduzindo uma cerimônia completa e convidando um pastor para abençoar, fazer uma oração pelo casal. Não são todos que aceitam, Uhum. não são todos que querem, não são todos que aprovam, mas se o casal me contratou, eu vou entregar o meu melhor para eles, o pastor aceitando ou não, né? Eu preciso entregar o meu trabalho. Eu acho que, voltando a um comentário que você fez, quer dizer, você faz uma cerimônia em 40 minutos personalizada para aquele casal. Quer dizer, acho eu que isso gera um interesse, acho que um valor muito maior para esse público que está assistindo o casamento e para o próprio casal. Porque existe uma relação, como você disse no começo, você até parece ser amigo do casal, né? Que você conhece há 20 anos. A gente não vê isso vamos dizer, nos líderes religiosos. Eles trabalham muito mais um mundo religioso, né? Tratam muito mais a religiosidade do evento e não a personificação do casal, da história do casal, como eles se conheceram, quer dizer, como é que eles chegaram ali, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença, porque, como você disse, ou, na verdade, o que que eu sempre falo, né? O que que sobra de um casamento? O que que você lembra e o que que fica para o resto da vida de um casamento? Na verdade, são duas coisas. É a tua certidão de casamento e a tua aliança. São as duas únicas coisas que ficam. O resto é memória. No momento que você traz uma coisa personalizada, feita sob medida, onde você foi conhecer, etc., a chance daquilo ficar na memória desse casal e desse público é muito maior do que um discurso mais padrão, mais religioso. Acho que é uma coisa mais moderna, eu imagino, né? Esse tipo de abordagem. Sim, sim, com certeza. E o que é legal, né? Eu uso três pilares para minha cerimônia. Eu chamo de jovem, romântico e atemporal. Jovem, porque além de ser jovem, acredito nessa modernidade. O romântico, porque também eu prezo muito pela profundidade das palavras. Eu acredito que tem que ter uma mensagem que tenha sentido para o casal. E o atemporal, aquilo que não se envelhece. Agora, pensa comigo. Imagine esse casal que acabou de fazer uma cerimônia, que teve a sua história, sua essência contemplada, sendo traduzida em palavras de uma forma totalmente leve, harmônica e agradável com os convidados. Pode passar anos e anos. Quando ele ver e assistir a sua cerimônia em vídeo, as mulheres vão falar: poxa, tem tudo a ver conosco, porque Exatamente, tudo a contou a ver. nossa história, Exatamente, tem a ver com personalização. a nossa história. Então, acho muito que essa cerimônia personalizada, ela não deixa de ser atemporal, porque os anos vão passar, mas a cerimônia foi feita exclusivamente Exatamente. pro casal. A gente está falando muito do casamento, né? Então a gente tem, pelo menos aqui, quando a gente, no mundo das alianças, a gente tem alguns momentos nas relações, né? Então a gente tem o início, que é um namoro. Esse casal, por exemplo, vai usar uma aliança de prata, não tem cerimônia envolvida. Aí a gente entra no noivado, depois a gente passa para o casamento efetivo, que é o que você acabou de contar, e aí a gente entra em renovação de votos e bodas. Bodas de N bodas que hoje inventaram, desde bodas de prata, enfim, N bodas. Em que momento, além do momento casamento, você também entra para celebrar uma união? Quer dizer, noivado, renovação e bodas. Existe também você entra também nesses momentos desses casais? Sim, com certeza. Eu já fui convidado já para celebrar até bodas tipo de 5 anos de casados, de casais que eu fiz, 7 anos, ou até mesmo de senhores que estão completando bodas de ouro e diamante. Então é uma coisa. Ouro são E 50, diamante é 60. 60. 60 anos. Então é uma coisa muito temporal, como eu falei para você. E outra coisa legal também, né? Eu não dou muita ênfase, mas eu faço também, que é cerimônia de debutante também, né? E debutante sempre tem um anel Sim, e também. etc. Então, eu acho que isso faz muito parte, né? Eu costumo dizer que a troca das alianças numa cerimônia de casamento é uma tradição.
E a palavra tradição vem do latim, né? Que é traditio, que é um ato de entrega. Eu vejo que o amor tem esse desejo de se entregar por inteiro, por completo aos braços da pessoa amada. Ainda mais, muito mais que isso, ser representado por um anel tão precioso, né? Um metal tão precioso, Sim. que é o ouro, que é a aliança. E eu sempre digo que esse momento é muito especial e é indispensável uma cerimônia de casamento. E você vê no noivado também acontecendo muita cerimônia de noivado também, ou é menos? Menos. Eu nunca fiz nenhuma cerimônia de Ah, noivado até noivado hoje. não. Geralmente os casais pedem em casamento, num restaurante, numa viagem, etc. No meu noivado não teve nenhuma pessoa que foi realmente só um almoço e houve a Geralmente troca das eu acho que é alianças. mais quem é religioso que acaba fazendo um noivado com a figura de uma pessoa religiosa, que faz uma oração lá, passa uma palavra de preparação para o casamento. Mas no nosso caso, não. Eu falo por mim. Eu nunca fiz até hoje nenhuma cerimônia de noivado, somente de E casamento. a renovação de votos? A gente vê muitos clientes que vêm aqui, que já são clientes nossos antigos, que compraram aliança de casamento, vamos dizer, 10 anos atrás, e hoje, 10 anos depois, ele vem renovar votos. Quer dizer, ele nos entrega aquela aliança anterior, a gente fabrica uma nova aliança. Então, ele vai ter uma cerimônia de renovação de Renovação. votos. Como é que é? Você se envolve nesse mundo da Sim, renovação sim, também? com certeza. Faço bastante renovação. Geralmente a renovação eu já fiz só com um casal, só os dois, que é o Ah, Elope Wedding, né? Que é sem o só os evento. dois. Já fiz só com os pais ou com os irmãos. Já fiz com bastantes convidados. Ou até mesmo casais que não puderam ter uma cerimônia de casamento. Passou 10 anos, pô, agora a gente Agora eu tem quero ter. condição, mas a gente quer fazer de uma forma de renovação. A gente Ou vê isso muito aqui. ou até Muito mesmo aqui. não, pô, não tive a oportunidade de entrar de vestido de noiva e de terno, eu quero fazer como se fosse um casamento 10 anos depois. É mesmo? Então Isso já acontece, já aconteceu. acontece direto. Então assim, eu quero viver o que eu não pude viver, como se eu estivesse me casando, mesmo que faz 10 anos que eu estou ao lado Quer dizer, dele. uma renovação de votos, onde ela entra de vestido de noiva, Com padrinho, com todos os protocolos de mas já estão casamento. casados Já e. são casados, acontece muito. É mesmo. Já acontece muito. Já tem filhos e etc. Então, Os filhos entram de daminho. sim, com as alianças, É, sim. muito legal. A gente vê muito aqui isso que você falou. Muitos casais vêm fazer renovação de votos porque não tinham condições naquele momento do casamento de comprar uma aliança. A gente tem muitos e muitos casais, são jovens, casaram jovens, ainda não montaram, vamos dizer, ou não tem uma renda, ou não montaram uma economia que permitiu para que eles comprassem aliança naquele momento do casamento. Eventualmente casaram com uma coisa bem simplesinha, mas depois de 5 anos, depois de 10 anos, onde já tem uma vida mais estruturada, tem condições, vêm e compram alianças de ouro, e aí montam exatamente essa cerimônia de renovação de votos. Só não sabia que entrava com vestido de noiva, mas a gente sabe que são jantares, almoços, isso vem cada vez mais acontecendo, a gente percebe isso. E só para fortalecer também a sua empresa e dizer a importância disso, né? Ainda mais de ser um momento tão específico a troca das alianças, mas já presenciei coisas incríveis em entradas de aliança. Por exemplo, Desde pet, já vi cachorro entrando com as cachorro. alianças. Sábado passado, agora eu fiz um casamento que sabe quem entrou com as alianças? O gato e a tartaruga dos noivos. E foi levando um carrinho e a tartaruga e o gato. Mas a tartaruga foi na velocidade da Não, tartaruga? senão eu estaria até lá agora no altar. Exatamente, que eu ia perguntar. Foi no carrinho. Então, que nem no meu casamento, a parte mais emocionante para mim e para minha esposa foi quando a avó dela, que a gente chama ela carinhosamente de filhinha, entrou com as alianças. Foi o momento que a gente mais chorou, porque ela estar entrando, levando as alianças para nós, teve um significado espiritual, sentimental gigantesco por tudo que a gente passou Sim. e sabia o que ela representava para nós. Então, assim, esse momento de entrada das alianças é incrível. Inclusive, eu fiz um casamento do Bruno e da Andressa. Eles se casaram, eles se conheceram no Tinder, no aplicativo. Ele foi e deu um cachorrinho para ela. Ela deu o nome do cachorro de Tinder. Quem que entrou com as alianças? O cachorro. O Tinder. É demais, é surreal, assim. E o cachorro Sim, alguns são treinados, né? Eles levam antes para que façam o percurso, outros ficam mais acanhados, uns correm para lá, mas geralmente quando o cachorro já é mais retraído e etc, alguém vem guiando ele até o Mas casal. entrar com aliança com tartaruga, isso eu nunca tinha ouvido falar Então, na minha vida. Eu tenho mais de 20 anos em joalheria, eu nunca tinha ouvido falar da tartaruga. eu zerei o game, eu tenho foto, posso mostrar para você depois como que foi. Aí ela tava até com uma gravata borboleta. Foi uma coisa doida, assim, é a paixão da vida dos noivos, o gato e a tartaruga, e eles queriam colocar de toda forma eles na cerimônia de casamento, e foi a forma que eles acharam.
E eles fizeram do jeito deles, da forma deles, É isso que eu do acho gosto legal, né? deles. De novo, a gente volta na personalização, né? Que nem na aliança. A gente desenha uma aliança exatamente como esse casal quer, como ele sempre sonhou. Né? Eu quero uma aliança. Outro dia nós fabricamos uma aliança de um casal que eles fazem camping. Camping e trilha. E se conheceram fazendo camping, se conheceram fazendo trilha. E o sonho dela era poder ter na aliança dela figuras de uma cabana, de um rio, de um barquinho. Quando ela nos trouxe aquilo, eu falei, nossa, isso vai ser um desafio. Bom, nós envolvemos 6 pessoas para conseguir fabricar a aliança dela e saiu perfeita, tudo com desenho de barco, a laser, toda de ouro. Quer dizer, a gente realizou o sonho daquele casal, principalmente dessa noiva, que queria colocar a vida dela e onde eles se conheceram na aliança que é para o resto da vida. Então, acho que essa personalização que é o trabalho que você faz, né? Quer dizer, aceitar e entrar na vida do casal que tem uma tartaruga, quer dizer, você realmente se envolve com aquilo a ponto de fazer parte daquele mundo daquele casal da tartaruga, por exemplo. Sim, com certeza. E pode ser quem tá de fora fala, pô, pra que isso? Nossa, mas, pô, é o gosto do casal, e isso tem que ser respeitado. A cerimônia é deles, o casamento é deles, quem pagou foi eles. Não é do convidado, a Eles vão cerimônia não é fazer do... isso, eles vão fazer do jeito que eles querem, entendeu? Então já foi a época, né, que os pais pagavam, tinha que ser do jeito dos pais, da forma dos pais. Não, hoje os casais querem fazer do jeito deles. Eu me lembro na minha época, quando eu casei, eu me lembro que os pais faziam muito casamento para os convidados, quer dizer, olhavam muito o convidado, o que que o convidado vai achar, o que o convidado está esperando, mas o convidado isso, o convidado aquilo. Na verdade, você está trazendo uma coisa muito diferente, que não é olhos para o convidado, e sim olhos para aquele casal, para a personificação daquele casal. O que que é aquele casal e o que que ele quer para ele. Sim. E quem ama o casal vai estar junto, independente de se gostar ou não, se aceitar ou não, entendeu? Porque se eu amo, se eu gosto, se é meu amigo, o importante é estar presente, prestigiando, se alegrando. Acho que isso está acima de qualquer coisa. Então, eu defendo muito isso, essa autenticidade, essa personalização e respeitar todo casal. Porque cada casal tem um sonho. Sim. Só eles sabem o que eles passaram para chegar até ali. Então, eu prezo muito por isso, por esse respeito, por esse carinho, por entender, compreender a essência de cada um deles. E falando um pouquinho de bodas, né? Aqui a gente vê cada vez mais casais que ou compraram aliança com a gente ou não compraram com a gente e vêm encomendar uma aliança de bodas que em 95% dos casos é uma aliança de ouro amarelo e ouro branco, que é o mais tradicional para bodas, seja de prata ou de ouro. Como é que você vê esse mundo das bodas? Nós aqui, a gente vê isso aumentando muito. Quer dizer, esses casais querendo ter um significado daquele momento de bodas com uma aliança, porque aquele momento vem sendo cada vez mais importante para esses casais. É um movimento que a gente percebe aqui. Como é que você enxerga esse movimento de bodas? Você sente também um aumento desse mundo de bodas? Sim, sim, tenho presenciado bastante. Por mais que eu não faça tantas bodas, eu tenho contemplado muitos fornecedores que estão atuando, estão fazendo bastante bodas, né? Sempre comparo as bodas com vinho, né? O vinho, quanto mais velho, mais saboroso e melhor ele fica. Bem por aí. E no mundo onde a gente tem visto bastante divórcio, etc., é legal, é muito bonito e é muito gratificante você ver pessoas que estão renovando esse mesmo amor há muitos anos. E acima de tudo, com a cerimônia, né? Geralmente, quando é umas bodas, entre os filhos, os netos, até bisnetos. Então, assim, é uma coisa A muito tartaruga de grande. A novo. tartaruga, o cachorro, o papagaio. Então, é muito bonito, né? É muito gratificante. E eu vejo que tem pessoas que zelam muito por isso. Igual, eu renovei os meus votos há 5 anos atrás. Perdão, 5 anos atrás não. Após 5 anos de casados, em Punta Cana, né? Eu fiz uma viagem. Essa viagem estava paga, estava programada. Só que um mês antes, para 2, eu descobri que ela estava grávida, né? Minha Oh, que esposa. maravilha. Então a gente segurou para anunciar na renovação lá em Punta Cana. A gente trocou votos, tava com fotógrafo, etc. E a gente anunciou de lá para os familiares, para os amigos, que ela estava grávida. Então, assim, e eu vou te falar algo muito particular, meu e da Laís. Todo ano a gente renova votos.
Que legal. Independente de onde for. Pode pedir um iFood em casa, sentar, só estar os dois. Legal. Eu sempre vou escrever algo para ela, ela vai escrever algo para mim. Porque isso tem fortalecido muito a gente. Então eu sempre falo para os casais, se puder, façam isso. Esse exercício, todos os anos, renovem. Por mais que seja a mesma aliança, troque de novo, faça Sim. os seus votos, porque isso fortalece bastante. Eu acho que é muito especial você estar podendo vivenciar novamente isso com a sua esposa, com seu esposo, independente da hora, do momento. Acho que é a gente que faz o lugar, né? Então é muito especial. Agora eu vou colocar um ponto aqui, e para quem está assistindo a gente, acho que é uma coisa que tem que prestar muita atenção. O brasileiro, como tradição de brasileiro, deixa tudo para a última hora, né? Então a gente vê aqui cada vez mais casais que chegam e falam: vou casar semana que vem. E esqueci as alianças. Esquecemos de comprar, a gente pensou no buffet, na festa, não sei o quê, a gente esqueceu das alianças, precisamos para semana que vem. Tá bom, a gente vai resolver, a gente vai entregar na semana que vem. Como é que fica no teu caso? O cliente pensou em tudo, pensou nas alianças, pensou no buffet, pensou na música, pensou no local, esquecemos o celebrante. Quem vai fazer nosso casamento? Quanto tempo antes um casal precisa ou deveria entrar em contato com você para começar esse namoro de você conhecer esse casal, entender e poder preparar uma cerimônia para eles? Ah, não é puxando sardinha, mas o quanto antes, né? Porque hoje é muito difícil você conseguir garantir bons profissionais na data que você quer. Então, eu sempre digo, se você gostou de um profissional, de um fornecedor, garante quanto é tempo para que você não perca a data. Afinal, o Marco Aurélio é só um, né? Eu não consigo estar em 2 casamentos Sim. simultâneos. Mas outra coisa também que eu falo bastante, né? Meu processo de escrita é de 30 dias antes do casamento. O teu o quê? Processo de escrita, Ah, processo de escrita. além das entrevistas, do questionário que eu mando e etc., eu tenho 30 dias ali para escrever a cerimônia. Então é um tempo hábil, um tempo bom que eu consigo estruturar muito bem. Mas já aconteceu de um dia eu estar em casa e uma assessora me ligar falando: amigo, me socorre, o líder religioso que ia fazer o casamento amanhã não vai poder vir, o casal tá desesperado e eu tá com a data disponível, não sei quem é o casal, vou conhecer no dia. E aí o que que eu tive que fazer? Eu cheguei mais cedo, conversei com o noivo, fiz algumas perguntas assim bem rápidas sobre a história deles e ainda consegui surpreendê-los falando da história de uma forma totalmente rápida e improvisada, porque eu não tive tempo, não os conhecia antes e nem sabia muito sobre eles. Mas só o fato de ter conversado um pouco com eles, tentado no Instagram, vendo as legendas, viagens que fizeram, isso me ajudou para que eu tivesse um enredo para poder Quer dizer, você surpreendê-los. consegue, num caso de emergência, que nem a gente consegue com a aliança, você também conseguiria montar uma coisa bacana. Eu vou falar o português bem claro. A gente dá os nossos pulos, né? A gente consegue desenrolar aí de alguma forma. Mas não é legal, né? O importante é você. Eu acho que o legal é você conhecer antes, estudar e etc. Para que você entregue com excelência, né? Mas as pressas não fica. É que muita gente, a gente sabe que o casamento é uma coisa que envolve, quem sabe, 10, 20 itens pelo menos, né? Quer dizer, do bolo ao vestido, ao terno, aos padrinhos, quer dizer, realmente é muita É coisa. muita coisa. E na grande maioria das vezes, a noiva é o primeiro casamento, lógico, esse é o objetivo. E ela não tá tarimbada, ela não tem a experiência, principalmente se não tem alguém organizando junto com ela. Acontece de esquecer, quer dizer, ela não consegue lembrar de tudo. Eu muitas vezes pergunto para ela: como você esqueceu da aliança? Como pode? Ah, esquecemos, não dá para pensar em tudo. Pode acontecer de esquecer Pode. um padre, ou um pastor e um celebrante profissional. Mas é importante que você dá seus pulos se acontecer uma emergência. Né, e eu fico até assustado, porque direto eu recebo WhatsApp, tipo, de noivas que me chamam faltando 7 dias pro casamento. Pô, Uau. você tá procurando agora? Pô, esqueci, ó, não tenho mais a data disponível. Então, são pessoas que acabam deixando para a última hora. E aí é o grande perigo, você acabar contratando uma pessoa que não é profissional, um amador, e você acabar tendo danos por conta Esse eu disso. acho que é um perigo, mas eu acho que existe um outro, mais do que perigo, uma deficiência. Se você faz isso, você deixa para a última hora, você não dá oportunidade para o celebrante te conhecer, Mas, saber quem você é, saber a história do casal e poder fazer uma coisa realmente sob medida para aquele casal, porque ele não teve a oportunidade de conhecer. sim, Quer dizer, esse caso que você falou de um dia para o outro, você conseguiu de uma maneira, vamos dizer, improvisado. improvisada, mas não com conteúdo, não com Sim, sim, substrato. Então aí não é uma coisa legal. Se você tem tempo, você consegue isso. criar uma coisa muito mais personalizada. E você já teve algum mico de uma cerimônia? Já te aconteceu putz, um inesperado? Tô num casamento fazendo e
sei lá, começou a chover no casamento, começou todo mundo. O que você já passou de mais? Putz, esse caso foi único. Você teve alguma experiência, alguma coisa que te vem na Poxa, cabeça? e eu Depois da tartaruga, né? vou falar mais uma vez da aliança. Eu fiz uma cerimônia, a cerimônia foi muito bonita, o casal muito romântico, bem sentimental. Eu fui fazendo a cerimônia, o pessoal junto, na parte personalizada deu risada, anunciei o beijo do casal, tudo. Daqui a pouco, quando o casal está recebendo os cumprimentos, a assessora bate no meu ombro e fala: Marco, você esqueceu das alianças. Uau. Aí eu tive que pegar o microfone. Gente, aconteceu algo histórico aqui, ó. Esqueci as alianças, me perdoe, mas antes tarde do que nunca, chamei as alianças. Eles trocaram na frente de todo mundo, o pessoal deu risada, consegui descontrair um pouco ali, mas acabamos esquecendo da entrada das alianças, que é uma das coisas Uau, principais. uau. Mas pelo momento ali e etc. Mas assim, mico, acho que eu nunca paguei assim, nunca errei o nome de um casal, graças a Deus, sou muito atencioso. Eu acho que isso é inadmissível, né? Você é contratado, você Claro. errar o nome do casal. É claro que existem momentos que você acaba vacilando, dando um erro aqui, outro ali, mas nome eu nunca errei, não. Mas eu tô tentando lembrar de algum mico, mas daqui a pouco eu lembro e te falo. E Mas me, deve ter acontecido, e me sim. fala, você faz só em São Paulo? Como é que você atua? Você vai nível Brasil, onde for? Como é que é isso? Aonde o amor estiver, lá estarei eu, né? Tendo o Brasil inteiro, no mundo também, aonde me chamar. Eu já fiz vários casamentos em vários estados, né? Então já fui desde Jericoacoara, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Casamento de Jericoacoara deve ser uma coisa. Foi na praia, assim? Foi um casamento na pandemia de um casal que reagendou e aí eles tinham a viagem para lua de mel, foram e aí acabou chamando os fornecedores para fazer um eloping, né, que é o casamento a dois. Foi uma cerimônia às 6 da manhã em Jericoacoara com Uau, um sol de meio-dia, uau. muito calor, mas foi muito bonito, foi muito lindo. Depois Na praia. na praia, foi na praia, foi feita uma organização muito legal, os fornecedores foram, etc. E foi muito especial. Então já fiz bastante estados também, tenho outros casamentos fora também para ir. E inclusive na pandemia eu tinha alguns casamentos em outros países, mas acabaram sendo cancelados por consequência da Covid. Mas aonde que o amor estiver, a gente está lá. Quer dizer, você celebra casamento no Brasil todo, se te chamarem de Manaus, onde do Apoque ao Chuí, você atende. Eu vou. O importante é estar. E aí e você faz esse bate-papo anterior, você faz via Zoom, via telefone para Sim, sim. conhecer e você vai pro dia da cerimônia e Eu faço o briefing, né? Que é a reunião de início, para que o casal me conheça. Depois eu faço o de alinhamento final, tem um questionário que eu mando, para que o casal possa contar um pouco da história deles. Caso haja alguma dúvida ou algo que eu não entendi, eu entro em contato de forma privada com cada um deles para poder extrair mais do que eu não consegui absorver. entendi. E em relação a custos, a gente não precisa falar de valores, logicamente, mas existem valores diferentes para tipos de casamentos diferentes ou tipos de cerimônia que você vai celebrar? Ou é uma coisa mais padrão? Como é que é essa questão de custos envolvidos de um celebrante? Acho que não precisamos entrar em números, mas Sim. só para entender como funciona Não, isso. geralmente, que nem eu tenho um valor fixo, né, Sim, em São Paulo. É claro que tem um deslocamento, se eu vou para uma Ilha Bela da Vida, São Sebastião, Litoral Norte, a gente acaba calculando o deslocamento. sim, Que nem casamento fora, tem passagem aérea, tem alimentação, tem translado. Então a gente tem um valor fixo, mas dependendo do local, a gente tem que também arcar com essas despesas e claro, colocar no orçamento, ou lógico. o casal acaba arcando de forma separada. Então tem casal que eu já fui para fora, quando eu falo fora do estado. Falou, não, Marco, eu vou mandar suas passagens, a gente trabalha com milhares aéreas. Então ele manda a passagem, reservou um hotel para mim, tranquilo. Não, Marco, quero que você coloque embutido todos os seus custos já final para que a gente possa analisar. Então eu sempre vou de acordo com cada casal. E o celebrante normalmente participa da festa depois ou não muito? Como é que é Cara, isso? esse é um dilema. Eu geralmente tem alguns casamentos que eu fico, outros não. Depende muito desse Dessa vínculo relação que afetivo você com o manteve, casal. sim. Eu tenho casais que viraram meus amigos pessoais de Isso eu que eu ia até te frequentar a perguntar, você deve casa. ter Sim, amigos né, você pessoais não tem até hoje. noção. Então, assim, tem casais que vai pegar um vínculo e falar, eu faço questão. Os que eu não fico, às vezes, que sou convidado, porque eu tenho outro compromisso ou outro casamento para fazer. Mas os que eu fico é porque automaticamente eu, minha esposa, minha filha também é convidado. Só que eu sempre falo sobre perfil de casal. Tem casal
que vai me contratar, eu vou entregar o meu melhor, vou fazer a minha cerimônia, o meu trabalho, e depois eu não vou ver mais eles. Não porque eu não quero, mas é porque eles não me deram essa liberdade. Claro. Eles são reservados. Sim. Agora eu tenho casais que, pô, automaticamente a gente vai estar junto. Que nem a semana passada, a retrasada, eu tava no Morumbi, no jogo de São Paulo, com o noivo que eu fiz o casamento, que virou meu amigo. Então, Legal. tem casal que fala, pô, Marcos, você tá fazendo o que agora? Um dia de semana. Pô, tô em casa. Pô, vem pra cá, vem, tô fazendo um churrasco. Ah, Marco, será que você pode estar com a gente? A nossa família gostou muito de você, a gente quer mais uma vez a sua presença. Acontece muito o quê? Chamada de vídeo. Pô, Marco, tudo bem? Pô, a gente tem algo pra te contar. Conta, conta. Estamos grávidos, né? Fez questão de me contar. É porque você personalizou essa relação no início, né? E sabe o que acontece? Eu acabo fazendo o quê? A revelação do sexo do bebê. Acontece muito. Eu já fiz acho que mais de 10 casais meus que eu casei. Como é que é isso? Eu fiz o casamento deles. Sim. Eles estão grávidos. Sim. Aí tem aquela famosa revelação. Sim. É menino ou é menina? Sim. Antes de revelar, eu vou e faço a parte 2. Eu faço uma extensão do meu discurso do casamento, dizendo que a família está aumentando. A importância do legal. bebê, dessa vida que está vindo. E acabo surpreendendo, falando se é um menino ou menina. Então é muito especial. Muito legal. Então quer dizer que depois de, você falou 600 casamentos que você já fez? Acho que foi mais de 600. Mais de 600. Você se vê nesse mundo de casamento pela frente? É uma coisa que você realmente se identificou? Sim. Você se enxerga nisso? Não, eu sou completamente feliz. Eu sempre falo, né, que tem uma frase do escritor russo Lev Tolstói que diz que só existe uma maneira de ser feliz, que é viver a serviço do próximo. E hoje, literalmente, eu vivo isso, de contar e celebrar histórias de amor, né? Sim. Tem até uma frase do Dudu, que é um noivo de terapia, que é um grande amigo nosso do Rio de Janeiro, ele é um sucesso, um fenômeno, que ele fala que quando o nosso trabalho termina, uma família se inicia. Isso Com é muito certeza, bonito. bem por aí. Bem Então por aí. eu sou muito grato a Deus por este caminho que ele me apresentou e eu sou feliz. Eu sempre falo, né? Eu tava conversando com meu pai. Eu sempre estou atuando e trabalhando dias felizes da vida das pessoas, né? Porque é festa, é comemoração. Na verdade, nós estamos no mesmo mundo, né? O É. que eu digo para o pessoal que trabalha com a gente só recebe pessoas que estão no momento feliz. Feliz. Quer dizer, a escolha das alianças ou a conversa com o cerimonialista, tá todo mundo super feliz. Então é uma coisa muito gostosa de se fazer. É harmônica. Harmônico, gostoso, de bom humor, feliz. Ninguém está emburrado para escolher uma aliança, ninguém está emburrado para discutir e conversar com o cerimonialista. Então, realmente tem problemas, como tudo tem problemas, acontecem questões, muito poucas, mas acontecem. Mas é uma relação gostosa de acontecer. Como você tem amigos, clientes que se tornaram amigos, nós também. A gente tem casais que fazem a mesma coisa, né? Eles compram as alianças, passam 2, 3 anos, eles ligam pra gente. Vocês não sabem, a gente ficou grávido. Quer dizer, essa mesma relação, ela se mantém e depois vem nas bodas de prata ou nas bodas de ouro. Então, essa relação é muito legal porque você personaliza, né? Você personifica essa relação com o casal. Eu acho que isso para mim faz toda a diferença do que você trabalhar com uma coisa quadradinha. Olha, isso aqui é meu script, eu meio que não saio daquilo, né? É bom pensar fora da caixa, né? Com certeza. Fazer o diferente. Muito legal. Eu acho, Marco, muito legal. Eu acho que quem puder realmente curtir todo esse conteúdo, essa história do Marco, muito legal, compartilhar, mandar para outros casais amigos que estão nesse mesmo momento de pensando em casar ou já vai casar e pode ter um profissional com esse perfil que realmente personaliza, quer dizer, vive a vida daquele casal e transforma isso naquele momento tão especial. Então, por isso que eu acho que é legal a gente poder divulgar isso, mostrar que existe um trabalho tão bacana como esse, que vai fazer a diferença na vida daquele casal. Talvez diferente do que eu digo para todo mundo. O que a gente lembra, o que sai do casamento? Aliança e a certidão de casamento. Mas se alguém fez uma cerimônia personalizada, ele vai se lembrar. É a memória, né? É a memória, né? Putz, lembra aquele dia, o que ele fez falou? sentido. Acho muito legal isso. Acho que faz toda a diferença. Marco, muito obrigado. Foi muito legal o papo. Esperamos nos ver de novo, com muitos casais em comum. E se você quiser deixar teu contato, teu Instagram, para quem quiser te conhecer, qual que é teu Instagram? Bom, eu que agradeço. Foi um prazer contribuir com o projeto. O meu nome é Marco Aurélio. Você vai me encontrar nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, com @jovem celebrante. Se você colocar Jovem Celebrante,
com certeza você vai me achar. Muito obrigado. Legal. Valeu. Obrigado. Valeu.